Bom dia, cumprimento a todos com a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus venha abençoar a sua vida nesta manhã, que venha abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que tudo tem sentido a presença de Deus na sua vida. Amém? Oh, irmãos, hoje vamos estar a dar continuidade na nossa leitura no livro Gênesis. Mas antes eu queria referenciar uma passagem aqui em 17:3, onde a palavra diz em provérbio: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Deus eterno que mostra o que as pessoas realmente são. Amém, irmãos? O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas Deus é que mostra quem as pessoas realmente são. Porque Deus conhece o interior, irmão. Deus conhece o seu coração. Enquanto o homem, ele vê pela aparência, ele vê pelo formato, ele vê o quão lindo é o seu exterior. O Deus não vê como o homem vê, o Deus vê pelo coração, irmão. E o homem não consegue ver o interior do homem. Amém? Então esta passagem que está em Provérbio é praticamente um alerta para que nós possamos ter a consciência de que nem sempre a aparência é o que nos mostra, ou seja, nós não podemos julgar pela aparência, amém? Irmãos, a passagem que nós vamos estar a meditar hoje está em Gênesis capítulo 2, que a palavra nos diz, nós sabemos do nascimento de Moisés e o que é que o Moisés tem passado na vida dele desde a infância, porque sabemos que a crueldade do rei que comandava no Egito, ele queria que todos os filhos de israelitas seja morta na altura. Então a mãe ficou com medo e pôs assim o Moisés dentro de um cesto para que, quem sabe, haja alguém que possa salvar aquele menino, que a palavra diz que era um menino lindo, que era um menino que via, a mãe via luz naquele filho. Então ela fez aquilo, mas com o coração partido. E pela glória e pela honra de Deus, foi salva pela filha do rei do Egito. E assim, a própria mãe também foi abençoada para criar ou para amamentar o seu próprio filho. Então a palavra nos diz em 11 que um dia Moisés já era um homem, então ele saiu para visitar o povo, saiu para dar uma volta, mas ele via injustiça como o povo egípcios tratava os israelitas, irmão. Era crueldade, era castigo para tudo quanto é lado. Então a palavra nos diz que Moisés ficou revoltado com aquilo. Bateu tão forte no egípcio que acabou por morrer, irmão. E quando o rei soube o que o Moisés tinha feito, ele ficou com medo e fugiu, irmão. Fugiu e foi morar na terra de Midian. Então, um dia, a palavra diz que Moisés estava sentado perto de um poço, onde, filho de um sacerdote, que é Jetro, ele tinha 7 filhas. Então, elas sempre iam naquele poço buscar água para dar para os animais do pai. Só que quando chegava lá os pastores, como elas eram meninas e os pastores chegavam lá, expulsava elas do poço. Então elas eram sempre últimas a dar de beber os animais. Então a palavra nos diz que naquele dia o Moisés estava sentado à beira do poço quando viu aquela injustiça. O Moisés não aguentou, levantou, expulsou os pastores ao lado e deu
de beber os animais do Jetro. Então as filhas do Jetro ficaram tão encantadas com aquele gesto, irmãos, tão encantado que quando chegou a casa, normalmente, como elas eram últimas a dar de beber aos animais, nesse dia o Moisés fez aquele gesto e elas entraram a casa mais cedo. Então até o pai ficaram admirado com o horário em que as filhas entraram em casa. E o pai perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. Glória a Deus, irmãos. Como a própria palavra diz no início, como a própria palavra diz que o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Deus eterno que mostra o que as pessoas realmente são, irmão. Porque muitas das vezes você tem uma ação, você age pelo a fúria ou pelo o ato que você está a ver no momento, você não consegue controlar a raiva e você age. A ação que você faz na altura, movido pela raiva, leva a uma ação, a fazer um ato que não é devido. Mas não quer dizer que você seja má pessoa. Não quer dizer que você, por agir naquele ato, como Moisés fez, ele é um assassino, ele é um homem cruel, ele é um homem maligno. Não, irmãos. Muitas das vezes, pelo impulso da raiva, você acaba por fazer ato. Mas você, o seu interior diz uma coisa e a sua ação está a dizer outra. Eu creio que muitos são julgados porque não são realmente conhecidos e muitos vê pela aparência e acabam por julgar a sua pessoa. Mas nesta manhã a palavra está a nos dizer, não é a sua ação que demonstra quem você é. Não é o que você faz pelos outros ou o que você faz perante o homem que demonstra aquilo que você é. É o seu coração, irmão. Tudo que você faz, toda a sua demonstração, é o seu interior é que conta, irmão. E Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Não importa o que o mundo pensa ao redor. Amém, irmãos? Então esteja forte, porque Deus conhece o seu coração. Não importa o que o mundo diz, não importa. O que importa é o seu coração e o que Deus pensa de você. Amém? Então vamos orar nesta manhã e glorificar o nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela palavra, Pai, e pelo ânimo. Nós sabemos que hoje em dia muitos são julgados pela aparência, muitos são julgados pelo que possui, pelo que tem, pelos bens materiais, Pai. Mas nós ficamos muito gratos ao saber nesta palavra que o Senhor não usa da ação do homem para julgar. Oh, glória santo, Pai. O Senhor é tão bondoso, Pai, que conhece o coração de cada um de nós e julga conforme as nossas ações interior, Pai. Pai, nós te agradecemos tanto por esta palavra, porque o Senhor é um Pai protetor, é um Pai que protege o seu filho e que livra de todo socorro, Pai, porque o socorro vem do Senhor. O Senhor que fez o céu e que fez a terra e não deixa que os seus filhos passem por aflição, Pai. Nós te agradecemos tanto, Pai. Em nome de Jesus que nós te agradecemos por toda a glória, por toda a honra e por toda a proteção e cuidado que o Senhor tem com o seu filho, Pai. Que continua a proteger a nossa casa, a nossa família, no nosso trabalho também, que nos abençoe os nossos patrão, o país onde nós pisamos, que o Senhor abençoe em tudo a nossa glória, que seja sempre glorificado pelo seu nome, Pai. Não no nosso nome, mas pelo seu nome, que toda a glória, toda a honra seja dada somente a ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém.
Amém.